Lucas 12, 13 a 21. Amém? Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Senhor, que Teu Espírito possa estar falando nesse momento, como o pastor José disse, que os corações sejam abertos, Senhor, e que Teu Espírito, Senhor, possa colocar as palavras em minha boca, para que toda a glória seja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma frase que o pastor José disse aqui mais cedo, Santo Agostinho, ele fala: Senhor, fizeste-nos para Ti, e o nosso coração não descansará, enquanto não descansar em Ti, não repousar em Ti. Fato é que todo ser humano, toda pessoa, todo homem, toda mulher é um ser que deseja, é um ser que tem ambição. Lá fora no mundo muitas vezes se diz isso, né? Uma pessoa sem um sonho, sem uma ambição, é uma pessoa que já está morta. Isso faz parte da nossa essência, da nossa natureza de ser humano. Todo ser humano deseja, todo ser humano busca, todo ser humano tem ambição. Por que isso? Deus nos criou para Ele. Portanto, Ele precisava nos criar com desejo. Desejo por quem? Desejo por Ele. Mas por causa do pecado, muitas vezes, não poucas, todos nós aqui, deixamos de desejar a Deus e desejamos outras coisas. Deixamos de desejar a Deus e desejamos outras coisas. E meus irmãos, quão grandes promessas Deus, Ele fez para nós. Promessas eternas, vindas de um sacrifício de Jesus Cristo, que conquistou para nós essas promessas. E nós temos todas essas bênçãos, todas essas promessas eternas, maravilhosas, que estão muito acima do que esse mundo pode oferecer. E quantas vezes nós não dedicamos as nossas vidas por coisas que são menores, menos valor, inferiores do que essas promessas. Nós temos uma tendência natural a perdermos o foco no que realmente importa, no que realmente tem valor. O crente, por exemplo, o Senhor Jesus, ele vai dizer assim: Pai, o Senhor me enviou ao mundo, e assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu envio eles também. Ou seja, nós estamos aqui na terra em missão. Nós estamos na terra aqui, vivendo cada dia nessa terra em missão. Não, nosso principal objetivo aqui não é fazer uma viagem para a praia, não é conseguir um emprego melhor, não é até mesmo criar os meus filhos da melhor maneira possível, a minha família. Tudo isso é válido e tudo isso está dentro da missão. Mas nós precisamos, se formos lembrar de uma coisa, em resumo, nós estamos aqui em missão. Em missão. Mas quantas vezes
no meio dessa missão, nós vivemos nessa terra como se estivéssemos de férias. Nós vivemos nessa terra como se não houvesse uma urgência nesse mundo, o qual Deus nos revelou. Nós cristãos passamos por isso. Muitas vezes nós somos salvos, então queremos contar o evangelho para todo mundo, estamos ali no primeiro amor, e nós temos plena convicção da missão de Deus, mas então somos como a igreja de Éfeso, a qual deixa o primeiro amor, e ela está em pecado, porque Jesus diz: arrepende-te. Então toda pessoa que deixa o primeiro amor está em pecado, e tudo bem, precisamos confessar isso ao Senhor. E nós deixamos isso, essa convicção de missão, e vivemos aqui de férias. Isso não é só com o cristão. A pessoa que não é cristã, a pessoa que não entregou a vida para Jesus ainda, seja um crente que vem todo domingo, mas não entregou de fato, de coração, ou se você não é um frequentador de igreja, você está aqui, você não entregou a vida para Jesus ainda, você também está, como diz Salmo 10:4, a pessoa que não é crente, ela não investiga, ela se contenta e apenas vive como não se houvesse Deus. Ela vive essa vida apenas para o que esse mundo tem a oferecer aqui e agora. Meu maior objetivo é ser rico, porque é o que tem, não tem outra coisa. Meu maior objetivo é ser um famoso, porque só tem isso mesmo que esse mundo pode oferecer. Mas o descrente, ele não para pensar: será que existe vida após a morte realmente? Será que existe um Deus que me criou e me deu um propósito de vida para eu estar vivendo aqui nessa terra? E essa noite eu tenho um convite, a palavra de Deus tem um convite para que, se você ainda não é cristão, você pare essa noite e reflita. Reflita em quê? Eu quero que você pense numa balança. Coloque tudo que você tem vivido até hoje de um lado e pare e medite nas grandiosas promessas que Deus tem para a sua vida. Pare para refletir por um momento se Deus realmente existe, se a eternidade realmente existe, se o inferno realmente existe. Que pelo menos essa noite você reflita nisso. Nesse texto que nós lemos, mostra um homem que estava preocupado com coisas superficiais, enquanto Jesus estava chamando para algo muito mais importante, e nós muitas vezes somos como este homem. Deixa eu falar um pouco sobre antes desse texto, o que estava acontecendo antes desse texto. O Senhor Jesus, ele estava recebendo uma rejeição dos líderes religiosos, dos fariseus, dos escribas, ok? Você pode ver isso no final do capítulo 11. E o Senhor Jesus, ele percebe o perigo que se aproxima, e ele veio para isso mesmo, para correr esse perigo. E vendo que os líderes religiosos não queriam viver a vontade de Deus, enquanto Jesus realmente queria viver a vontade de Deus, o Senhor Jesus, ele sente a necessidade, quando sai daquela casa que ele estava sendo rejeitado pelos fariseus, ele sente a necessidade de falar com os discípulos dele e alertá-los sobre, se eles realmente quiserem seguir a ele, eles vão passar o mesmo perigo de vida que Jesus estava passando. Se eles quiserem viver a vontade de Deus realmente, como o Senhor Jesus estava fazendo perfeitamente, os discípulos de Jesus vão sofrer os mesmos riscos que o Mestre estava sofrendo. Então, você pode acompanhar aí, se você quiser, capítulo 12, versículo 1. Milhares de pessoas se aglomeravam ao redor de Jesus, uma multidão. Aí, você pode supor aí, talvez em média 10 mil pessoas ao redor do profeta Jesus. E ali Jesus, ele se vira para os seus discípulos, que não eram somente os 12, eram muito mais do que os 12, e ele começa a alertar, a avisar aos discípulos
do risco que eles correrão se eles quiserem seguir a Jesus realmente. Mas é claro que enquanto Jesus fala aos discípulos, provavelmente ele também queria que a multidão ouvisse aquilo que ele estava falando. Então, o Senhor Jesus começa a dizer para os discípulos, primeiramente sobre a hipocrisia dos fariseus, porque eles não queriam realmente de coração viver a vontade de Deus. Depois, o Senhor Jesus ele fala sobre que os discípulos não devem temer esses líderes religiosos e até os líderes governamentais, de certa forma, que iriam persegui-los. Por que iriam persegui-los? Porque estão perseguindo o mestre. E aí Jesus fala assim: não temam quem pode matar o corpo, mas temam e façam a vontade daquele que pode tanto matar o corpo, como lançar este eternamente no inferno e no sofrimento. Ou seja, Deus. Um discurso sério. Depois Jesus fala assim: digo a vocês que se vocês não me confessarem diante dos homens, ali mais para o versículo 8, na perícope, se vocês não me confessarem diante dos homens, se vocês tiverem vergonha de mim, se vocês tiverem medo de morrer e não me confessarem diante dos homens, eu não os confessarei diante dos anjos do céu. É muito sério isso aqui. Jesus não vai confessar no céu, como seguidor dele, como discípulo dele. Depois ele fala sobre perdão de pecados, aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Não há perdão, nem no momento, nem depois. Perdão de pecados, assunto sério. E depois Jesus fala: vocês serão levados para essas autoridades governamentais, essas autoridades religiosas, e eles vão perguntar a vocês: o que vocês estão fazendo, que vocês estão espalhando essa doutrina por todo lugar? O que vocês estão fazendo? Vocês estão proclamando um novo rei no lugar do rei de Roma, do imperador? E Jesus fala: não se preocupem, o Espírito Santo vai colocar na boca de vocês o que vocês devem falar. Um discurso seríssimo, um discurso solene, um discurso eterno. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção no que acontece no versículo 13 do capítulo 12. Versículo 13 diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Irmãos, imagine milhares de pessoas ao redor de Jesus, todos querendo tocar na veste dele, todos querendo falar com ele, todos querendo ouvir o profeta. E o profeta de Deus estava falando das coisas de Deus, coisas eternas, vida ou morte. Quem quiser me seguir, quem quiser fazer a vontade de Deus, tem grande chance de ser morto. E eu imagino Jesus olhando nos olhos daquelas pessoas ao redor dele. Eu imagino um silêncio de todo mundo, sabendo que estava sendo falado de céu ou inferno, perdão ou não, salvação ou não. Eu imagino aquele silêncio e pessoas ali pensando na própria vida, pensando no próprio destino eterno. Então, um homem no meio da multidão, talvez levantou a mão, e aí todo mundo, eu imagino, virando e olhando para aquele homem e pensando: vai vir uma pergunta muito profunda, muito eterna daí. Então aquele homem levanta a mão e diz: Mestre, é que ficou uma herança para mim, só que eu estou tendo dificuldade de ficar com essa herança. O senhor não pode me ajudar não? A dividir essa herança? Eu queria herança, o dinheiro. Pode me ajudar não, Jesus? Por favor. No meio da multidão toda, no meio daquele discurso. Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Provavelmente esse homem era o mais novo dos irmãos,
A lei, ela dava prioridade para receber a herança ao primogênito dos irmãos. E como os rabinos, normalmente, várias vezes, os rabinos, os mestres, era quem resolvia questões assim, às vezes. Então esse homem procurou um rabino, Jesus, para que ele pudesse o ajudar. O problema é, ele estava falando algo que não deveria falar naquele momento. Na verdade, o coração daquele homem estava totalmente errado. Imagine dois pais brigando, falando de divórcio, falando de se separar. E eu vou me separar de você e não sei o que, vou me separar de você, e a criança ouvindo aquilo tudo. O adolescente ouvindo aquilo tudo. Então o adolescente para a conversa, peraí, rapidinho, meus pais, peraí. Vocês podem me comprar um picolé? É o que aquele homem estava fazendo. Jesus, no versículo 14, fala: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Por que Jesus estava negando o pedido daquele homem? Por que Jesus não ia separar a herança daquele homem? Porque ele veio para salvar o mundo dos pecados eternos, não para ficar dividindo a herança. Ele veio para salvar o mundo dos pecados eternos. É como um soldado que fica jogando videogame no meio de uma guerra. Tem gente morrendo de um lado, gente morrendo de outro, a nação perdendo e todas aquelas pessoas morrendo, aquele desespero, aquela agonia. Então o general vai lá na cabana pegar suprimento e quando chega lá o cara está no celular jogando videogame. Irmãos, quantas vezes nós não somos esse soldado que está na cabana jogando videogame enquanto a guerra está estourando lá fora? Quantas vezes? Nós estamos em missão e nós vivemos como se estivéssemos de férias. Deus prometeu a salvação dos nossos pecados, mas talvez você está aqui esta noite e tudo que você pensa é se o seu time de futebol vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Talvez você tenha 40 anos de vida e você nunca parou para pensar se Deus existe ou não, para onde você vai depois dessa vida, se existe vida após a morte. Então tem uma coisa muito importante acontecendo, uma oportunidade que a palavra de Deus, que Deus está dando para você essa noite. E essa é uma oportunidade para você pensar em coisas que realmente valem a pena. Eu lembro que certa vez eu me converti, já tinha um ano de convertido, um ano e meio, eu encontrei um colega meu no meio da rua, ele me parou, quanto tempo e tudo mais, e ele falou, soube que você se tornou crente. Eu falei, sim, me tornei crente, tem sido muito bom. E eu falei para ele, Deus está fazendo maravilhas na minha vida e tudo mais. Eu tinha problemas com pornografia, masturbação, coisas imorais e tudo mais, Deus tem me livrado. Ele falou aqui, o quê? Você está 1 ano e meio sem isso? Aí eu falei, pois é, o poder do Espírito Santo. Aí eu falei para ele assim, aceita Jesus, Ele pode fazer isso na sua vida também. Aí ele falou assim, cara, Jesus é maravilhoso, mas eu não vou ficar assim não, não consigo, não tem como não. Eu não vou abandonar isso não. Ele estava trocando o perdão dos pecados eternamente. Ele estava trocando a salvação de Cristo, e não é que ele ia virar perfeito, ele só estava rejeitando o perdão. Só para ele lutar contra o pecado dele. Quantas vezes nossa família, nossos parentes estão indo para o inferno, mas nossa única preocupação que toma as nossas mentes todos os dias e toma toda a nossa oração diariamente é termos uma casa melhor, um carro melhor. Quantas das nossas orações, e aqui talvez seja um teste, para a gente fazer, quantas das nossas orações, o quanto das nossas orações é intercessão? Porque eu acho que intercessão é o genuíno se importar com o outro. Porque quando você intercede por alguém, primeiro que a pessoa
provavelmente nunca vai saber que você lembrou dela, que você tirou um tempo do seu dia para orar por ela, que você fez a melhor coisa por ela que você poderia fazer. A pessoa não vai saber isso. Ou seja, você não vai receber popularidade, você não vai receber um abraço, você não vai receber um obrigado, você não vai receber nada. Segundo, você está deixando de pedir as coisas para você. Com certeza todos nós aqui temos coisas que precisamos, para pedir pelos outros. Quanto das nossas orações tem sido intercessão? A igreja está passando dificuldade financeira, mas nós não ofertamos mais para a igreja porque talvez possa faltar aquele dinheiro para o churrasco no final de semana, talvez possa faltar aquele chocolate, não sei, a mensalidade na Netflix, né? E aqui, meus irmãos, eu estou me incluindo, tá? Na verdade, para eu estar pregando isso aqui para vocês, Deus me confrontou muito, eu estava pecando dessa forma e eu estou me arrependendo dessa forma. O nosso coração, ele precisa ser chacoalhado para que caia tudo aquilo que não é importante e fique só o que é importante, as coisas eternas. Os abortos estão aumentando cada dia mais, a família está sendo atacada, as igrejas estão sendo destruídas, não há mais verdade no mundo. E nós estamos nos preocupando com tudo, menos em buscar a Deus. Vamos jogar bola semana que vem? Vamos. Eu jogo bola. Toda semana praticamente. Mas será que o nosso coração, ele fica mais... Nosso coração, ele bate mais forte, ele fica mais alegre quando tem um convite de jogar bola do que uma reunião de oração? Olha comigo os versículos 15 a 20 agora. Jesus, ao esse homem da multidão fazer essa pergunta, mestre, reparta a minha herança, por favor. Jesus identificou no coração daquele homem que o problema do coração daquele homem era a avareza. O que quer dizer avareza? É o desejo excessivo de ganhar dinheiro, o muito desejo de ganhar dinheiro. Nos nossos corações, pode não ser avareza, podem ser outras coisas. O que pode estar tomando o lugar de Deus nos nossos corações pode não ser o dinheiro, pode ser entretenimento, pode ser o desejo, pode ser qualquer coisa, na verdade. Coração é uma fábrica de ídolos. Mas pode ser time de futebol, pode ser desejo de ganhar mais. Pode ser tudo aquilo que o Espírito Santo pode estar falando no seu coração agora. E Jesus agora ele começa a tratar o pecado de avareza do coração desse homem. Ele identifica que o pecado dele, que está tomando o coração dele, é a avareza, e ele vai tratar a avareza agora. Ele diz no versículo 15: então lhes recomendou Jesus: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E aí, versículo 16, Jesus ele começa a contar uma parábola. O que é uma parábola? É uma história que ajuda a ilustrar, a tornar mais fácil o entendimento do ensinamento que Jesus quer passar. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, tolo, insensato, sem noção. Esta noite lhe pedirão a sua alma.
esta noite você vai morrer. Esta noite, como todo mundo, você vai partir dessa vida. Essa noite a sua doença vai lhe pegar. Essa noite você vai ser atropelado. Essa noite você vai morrer. E o que você tem preparado para quem será? Não é errado, deixa eu pontuar algo primeiramente, não é errado o agricultor aqui ser rico. Deus nunca repreendeu pessoas por serem ricas. Veja Abraão, veja Jó, Salomão, o próprio José de Arimateia, que foi quem cuidou ali dos preparativos do corpo de Jesus ao ele ser morto. Sem dúvida, um homem deve tentar suprir as suas necessidades e as necessidades da sua família. Mas a gente não pode perder qual é o ponto que Jesus quer nos mostrar aqui. Esse agricultor rico aqui, ele não meditou sobre o quão breve a vida dele era, o quão curta a vida dele era. Ele pensou que ele ia viver para sempre. Sabe o que o agricultor pensou? Eu zerei a vida. Se tem alguém que tem sucesso na vida, esse sou eu. Eu venci na vida. Já viu essa frase? Eu venci na vida? Eu venci na vida. Eu estou de boa. Ele não meditou sobre a inevitabilidade da morte. Ele não pensou que ele pode ter todo o dinheiro do mundo. O dinheiro do mundo não pode comprar, o dinheiro do mundo não pode prolongar, o dinheiro do mundo não pode salvar a vida dele da morte. Não pode. Ele iria morrer em algum momento. O agricultor rico não meditou sobre fazer mais provisão para a alma em vez do corpo. Ele só pensava no corpo dele, nos prazeres dele, nos interesses dele. É eu e eu. Se você reparar esse texto, você vai ver isso. É eu. Ele não pensou em nenhum momento em pegar 5%, um pouquinho da colheita dele, eu vou ajudar os mais pobres, eu vou ajudar os meus próprios trabalhadores que me serviram, eu vou usar isso aqui para abençoar. Não. Eu. Totalmente o contrário do Evangelho, né? O Evangelho é totalmente sobre dar. E é isso que Jesus fez, né? Jesus, tendo tudo, Ele deu tudo por amor de você e de mim, para que nós fôssemos morar com Ele eternamente. O que nós não podíamos por causa dos nossos pecados. E Ele não se contentando com isso, Ele falou: Pai, eu vou, Pai. E Ele veio por amor de nós e se entregou por nós. Mas o agricultor rico aqui, ele faz o contrário. É eu. E não quero saber dos outros. Jonathan Edwards, um grande teólogo da história, ele com 18 anos de idade, ele escreveu, se eu não me engano, 70 promessas ao longo de sua vida. 70 promessas que ele fez para Deus, de um cristão bom que ele gostaria de ser. Você pode pesquisar depois, de cabeça aqui eu vou lembrar que ele prometeu que ele queria ser o melhor cristão que ele pudesse naquela geração. Ele prometeu também, em outra promessa, que toda vez que na caminhada cristã ele se achasse frio, ele se achasse fraco, ele achasse as coisas de Deus ficando chatas, ele iria se arrepender imediatamente. E ele fez 70 promessas para que ao longo da sua vida ele cumprisse para viver para a glória de Deus. E Jonathan Edwards, ele colocou 3 princípios que ele deveria se lembrar por toda a vida dele para que ele pudesse cumprir as 70 promessas. Ele não poderia esquecer desses 3 princípios. Preste atenção, o primeiro princípio, ele deveria se lembrar sempre que a vida dele é breve. Ele deveria se lembrar sempre que a vida dele é breve e que passa rápido.
Salmo 39, 3, 6 diz assim, ó: o meu coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, por mais rico que esteja, por mais poderoso que esteja, é pura vaidade, é pura fumaça que aparece e logo some. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, ele não para quieto, ele não se acalma, é todo dia ansioso, todo dia preocupado. Ele amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Jonathan Edwards deveria se lembrar sempre que a vida dele é breve. Segundo o princípio que ele deveria se lembrar para cumprir as promessas, a certeza da morte. Ele deveria se lembrar sempre que ele vai morrer e não há como ele escapar dessa verdade. Não há como ele escapar dessa verdade. Vocês já pararam para pensar que daqui a 30 anos, pelo menos 30% das pessoas que estão aqui essa noite vão estar mortas? Você já parou para pensar que daqui a 60 anos, mais da metade das pessoas que estão aqui já vão ter partido? Daqui a 100 anos, todos nós que estamos aqui já não vamos existir mais. Terceiro princípio que Jonathan Edwards colocou para se lembrar: o elo da eternidade. Ele deveria se lembrar sempre que ele era um ser espiritual e não somente natural. Ele deveria se lembrar sempre que este mundo aqui foi criado do mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. Existe céu, existe inferno, existe eternidade. E esses três princípios de Jonathan Edwards: primeiro, a brevidade da vida, a vida passa rápido. Segundo, a certeza da morte. E terceiro, o elo da eternidade. Eram os três princípios que fariam ele viver totalmente cada dia para a glória de Deus. E ele viveu. E ele viveu. Eclesiastes capítulo 12 vai dizer para os jovens, Eclesiastes capítulo 12 vai dizer para os jovens para dedicar a vida do Senhor agora. Já dedica a sua juventude a Deus. Você que está aqui esta noite, você é jovem, você é criança, você é adolescente, dedique sua juventude ao Senhor, dedique sua adolescência ao Senhor, dedique agora ao Senhor. Porque a vida vai passando e a visão e a audição, o ver e o ouvir piora. Seu corpo a cada dia mais se torna fraco. E por seu corpo se tornar fraco e frágil, você vai ficando menos corajoso. Você vai sentindo mais medo das coisas. Sua geração passa, você fica deslocado na sua geração. Você não vai conseguir, de certa forma, viver para o Senhor depois, como na sua juventude. E você vai se arrepender disso. Uma das coisas que mais consola meu coração é que quando eu chegar no fim da minha vida, mesmo com tantos erros, mesmo com tantos pecados, mesmo com tantas falhas, tanta batida de cabeça na parede, eu vou ter a certeza que quando eu me converti aos 18 anos, eu dediquei minha juventude toda para Jesus. Então, se você é jovem, adolescente, criança, não se esqueça disso. Olha comigo o versículo 21. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Perceba que no versículo 20, aquele agricultor rico é chamado de louco. E o texto é como se estivesse dando um susto naquele homem. É como se Deus aparecesse para ele, como se, sei lá, o céu tivesse sido aberto. Então Deus aparece para aquele homem e fala assim: vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, você acha que venceu na vida, né? Deixa eu te falar, você é um tolo.
Na verdade, você jogou sua vida fora. Você ficou a vida toda correndo atrás de bens materiais, de dinheiro, de riqueza, dedicando a sua vida por coisas que não duram, dedicando a sua vida por coisas que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói. Deixa eu te falar a verdade. Você jogou a sua vida fora. E a verdade aqui, meus irmãos, é que todo aquele que não dedica a vida para o Senhor Jesus, no final da sua vida, ou quando morrer e se encontrar com Deus, ele vai ser pego de surpresa. Eu vou repetir. Todo aquele que não dedica a vida ao Senhor Jesus, no final da sua vida, ou quando morrer e se encontrar com Deus, ele vai ser pego de surpresa. Porque ele vai ouvir essas palavras: você jogou a sua vida fora. Lucas 12:33, logo um pouquinho depois do nosso texto, Jesus vai falar: vendam os seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastam, tesouro inesgotável nos céus, onde ladrão não chega, nem a traça corrói. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? O que Jesus está falando aqui? A gente precisa pegar o princípio do texto. Qual é o princípio aqui? Gente, meus queridos, se vocês têm algo para dedicar a sua energia, seu tempo, seu foco, sua preocupação, suas orações, aquilo que pega a sua mente todos os dias, faça isso por algo que vale a pena. Veja todas as opções que você pode gastar a sua vida, coloque todas as opções. Então coloque na balança todas elas, compare todas elas. Então pegue a que vale mais, pegue a que mais importa e dedique a sua vida para ela. Eu não sei se você vai dedicar vivendo para a glória de Deus através da sua profissão. Não sei se você vai dedicar isso tendo uma profissão, mas se dedicando às coisas da igreja no ministério. Eu não sei se você vai fazer isso através do discipulado. Não sei se você vai fazer isso sendo um missionário, sendo um pastor, eu não sei. Mas viva para aquilo que vale mais a pena, é isso que Jesus está falando. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem, tesouro inesgotável no céu, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Ou seja, ajunta tesouro de verdade. Tem um tesouro que realmente vale a pena, que você não vai perder. Ajunta esse. O que adianta uma vida rica aqui e um galardão pobre por toda a eternidade? O que adianta aproveitar o pecado aqui e sofrer no inferno por toda a eternidade? O que adianta ficar apegado à bebida, à droga e sofrer por toda a eternidade? O que adianta ficar apegado à vaidade? O que adianta ficar apegado à sua televisão? O que adianta ficar apegado ao sucesso financeiro, profissional, sua carreira, seu emprego? O que adianta você ficar com vergonha dos seus colegas no colégio para não confessar o nome de Jesus? Você vai trocar a eternidade com Cristo só porque você tem vergonha de Jesus no seu colégio? Segunda Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 4. Paulo ali, quando Timóteo, seu filho na fé, estava desanimado, Paulo diz para ele: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Timóteo, foco naquilo que vale a pena. Foco naquilo que vale a pena, Timóteo. Não se envolva em negócios dessa vida. Não perca a sua paz por coisas que vão passar. Por coisas que daqui a um mês vai estar tudo resolvido, de uma forma ou de outra, dando certo ou errado. Não fica ansioso por coisas que daqui a 1 ano, 3 anos, você nem vai lembrar do que passou.
mas pelo menos no dia de hoje, um dia de cada vez, né, como diz no Lapidar, só por hoje, pensa em Deus e nas coisas de Deus. Colossenses 3:1. Concluindo, C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito interessante. Olha só a figura que ele traz para a gente. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Somos essa criança ignorante que fica fazendo bolinhos de areia na favela, enquanto estão convidando a gente para passar as férias na praia. A gente está escolhendo aquilo que não vale a pena, sendo que poderíamos estar vivendo para aquilo que vale a pena. Há promessas grandiosas, promessas eternas, e Deus fala, como nós cantamos: provem e vejam se eu, o Senhor teu Deus, não sou bom, e se aquilo que eu falo não se cumpre. Para encerrar, 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Abra comigo 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Primeira carta de João. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quero convidar você a baixar sua cabeça. Eu quero que a gente tenha 1 minuto de oração. E eu quero convidar você a nós perguntarmos para Deus: Deus, meu coração está no mundo? Deus, o que é que há no mundo que tem tirado os meus olhos de Cristo Jesus? Meu Deus, quais são os desejos da carne, os desejos dos meus olhos e a soberba da vida que tem tomado o meu coração? Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e então guia-me pelo caminho eterno. Deus, leva-me de volta ao primeiro amor. Deus, me ajude a me arrepender. Deus, faz eu ter de novo satisfação e ambição pelas promessas do Senhor. Deus, salva a minha alma, Senhor. Sei que se eu morrer hoje, irei ao inferno. Deus, salva a minha vida, a minha alma, eternamente. Salva a minha alma, Deus. Eu não consigo pelas minhas forças, não consigo pelos meus esforços ser crente. Minha esposa pede para eu ser crente, meus filhos pedem para eu ser crente, mas eu não consigo, eu sempre caio no pecado de novo, eu sempre caio na bebida de novo, na droga de novo. Deus, me ajude a nascer de novo. Deus, me ajude a me converter. Deus, me ajude a ser um cristão. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais o que o mundo me oferece. Me salva, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo possa convencer os nossos corações do que vale realmente a pena, Deus. Faz a gente desapegar das coisas deste mundo, Senhor. Senhor, nos dê uma fome, nos dê uma angústia no coração pelas Tuas coisas, por Ti, Senhor. De uma vez por todas, Senhor, dá um chacoalhão em nossas vidas e tira tudo que não vem de Ti, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, o Senhor não nos faça somente viver mais para Ti, mas que o nosso coração possa mudar, possa realmente se importar de verdade com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai.